Dando continuidade na nossa aula sobre o batismo no Espírito Santo, começamos agora a parte 5, batismo nas águas. Então, já esclarecemos o que significa o batismo no Espírito Santo. Tá? O batismo no Espírito Santo, ele é o batismo onde o evento é um evento histórico, né, onde Cristo começa a sua igreja, e todo aquele que vai recebendo a palavra e crendo nela, né, naqueles termos, né, que Jesus morreu, ressuscitou e voltará como rei, tá? Todos esses eles recebem, né, o batismo no Espírito Santo, tá? Ou seja, todo crente genuíno recebe o batismo no Espírito Santo, ok? Desmistificamos o batismo no fogo. Então, o batismo no fogo nada mais é do que o juízo. Tá? Aqueles que creem estarão no celeiro, e aqueles que não creem estarão no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o batismo nas águas? Tá? O que significa o batismo nas águas? Será que o batismo nas águas ele não acabou com João Batista? Será que o batismo nas águas ainda existe? Qual o significado, já que já somos, né, aquele que creu já é batizado no Espírito Santo? Então vamos entender esse contexto agora sobre o batismo nas águas. Tá? Então, para isso, vamos começar o quê? Vamos começar fazendo uma pergunta. É necessário, tá, que sejamos batizados na água? Então vamos ler aí algumas passagens bíblicas que falam sobre isso. Mateus 3,13 até o versículo 15 fala o seguinte: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Então, irmãos, a gente já viu o seguinte, que o batismo nas águas, ele é o quê? Ele é necessário. Ele é necessário para quê? Para cumprir toda o quê? Toda a justiça. Relembrando o quê? Relembrando o diálogo de Jesus com Nicodemos, lá em João 3, né, no versículo 5, Jesus diz assim, né, um texto que a gente já usou aqui: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Marcos 16,16, né, repetindo o que a gente já disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Será condenado. Então todas essas o quê? São passagens que falam o quê? Que falam sobre o batismo. E a gente vê claramente, né, que o batismo, né, nas águas, né, ele é o quê? Ele é para cumprir toda o quê? Toda a justiça. Que justiça é essa? Essa o quê? Essa é a pergunta que eu faço. Toda a justiça. Que justiça é essa? Então vamos o quê? Vamos cavar um pouquinho na palavra ao longo do Velho Testamento e do Novo Testamento para a gente entender isso. Tá? Então, lá em Gênesis 2,7, a palavra fala o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser, um ser vivente. Tá? Então, Deus cria o homem e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Tá? Então, a partir desse momento, o homem o quê? Ele tem o quê? Vida, dada o quê? Dada por Deus. Tá? Em Gênesis 5, tá? De 1 a 5, relata que esses homens aí que viveram lá na antiguidade, eles viviam o quê? Eles viviam muito. Tá? E o registro é o seguinte, ó. Este é o registro da descendência de Adão, que foi o primeiro homem. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem ou mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem, e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aí no finalzinho desse capítulo 5, né, fala o quê? Fala sobre Noé. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Ou seja, os homens, né, lá no início do Velho Testamento, eles tinham vida física abundante. Tá? Ainda que exista algumas interpretações para a vida, para a vida longa dos homens, alguns interpretam
que essa vida longa na realidade se referia à tribo, né? Ou seja, a tribo de Adão viveu 930 anos, tá? Ou, né, obviamente existe a interpretação ao pé da letra que o próprio Adão viveu 930 anos. E dependente da interpretação que você usar, tá? A tribo ou a pessoa existia uma vida física o quê? Abundante, tá? Nos primeiros o quê? Nas primeiras gerações, e isso é retratado aí no capítulo o quê? No capítulo 5 o quê? De Gênesis. Só que essa vida abundante, ela foi o quê? Seja ela da tribo ou seja ela do homem em específico, ela foi prejudicada. Tá? Por que ela foi prejudicada? Nós já sabemos por quê, mas o texto, né, o capítulo 6, vai nos dizer mais claramente isso. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram, que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Então, algumas versões diz que o meu espírito não agirá no homem, o meu espírito não permanecerá no homem para sempre. Então, olha só, irmãos, o pecado, a perversidade do homem prejudicou essa vida, o que é essa vida abundante. E lá no Novo Testamento, Jesus disse que ele veio, e inclusive é o texto-chave aqui dessa lição, que ele veio para que tenham vida, e vida plena, né? Ou e vida abundante, ok? Ou seja, nesse momento aqui, tá? Deus está falando que o Espírito dele não o quê? Não agirá para sempre, o quê? Para sempre no homem. Tá? E aí, olha só o que ele diz: e ele viverá só 120 anos. Tá? Algumas pessoas dizem que essa restrição aí de 120 anos, na realidade é que Deus falou isso para Noé 120 anos antes do dilúvio. Tá? E a interpretação mais comum é que o homem não vai mais viver tanto, ele vai viver só 120 anos. Tá? Se a gente pegar a nossa geração, a gente sabe que isso é verdade. Tá? Muito dificilmente a gente encontra pessoas que passam dos 100 anos. Tá? Então, basicamente, a gente consegue comprovar, né, que por causa do pecado, da perversidade, o homem ele não tem uma vida mais longa como tinha lá no início. Ok? Então aí vem o quê? Aí vem Gênesis 6,17, que diz o seguinte: eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Então, olha só, você deve estar se perguntando nesse momento, o que o dilúvio, né, o que as águas têm a ver com o batismo? Tá? Irmãos, tem tudo a ver. Tá? Então, a gente vai aprender sobre isso lá em 1 Pedro 3, 18 a 22. Tá? O que Pedro escreve e o que ele deixa de lição para a gente? Ele fala o seguinte: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Aí veja, nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira para o corpo. Então, né, ir às águas não remove, sabe, não é remoção de sujeira, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Irmãos, então o dilúvio, ele é o anúncio, ele é a profecia, tá, do batismo. Ok? Então, lá atrás, lendo que o Velho Testamento, a gente não imagina isso. Por quê?
Porque isso só vai ser confirmado, que isso só vai ser confirmado, tá, no Novo Testamento, ok? Então, o batismo na água, ele é o quê? Ele é consequência do batismo, do batismo no Espírito, tá? Para fazer o quê? Para cumprir toda a justiça, tá? Por quê? Porque o homem pecou, o homem ficou perverso, e Deus deu cabo no dilúvio deu cabo de toda a alma vivente a partir a partir da água, tá? E aí o símbolo que nós temos do batismo na água é o seguinte, que quem fica embaixo da água tá o quê? Tá morto. Então por isso que a gente o quê? A gente mergulha, tá? E quando a gente, né, sai da água, tá? A gente o quê? A gente nasce de novo para a vida, para a vida com Cristo. Então, esse é o simbolismo, esse é o simbolismo do batismo, do batismo nas águas. Tá certo? Por isso que lá no dilúvio todos todos morreram, só quem ficou acima da água, que aqui o texto fala 8 pessoas foram salvas por meio da água. Então, quando você é batizado no Espírito Santo, a consequência disso é você ser batizado nas águas. Tá? A palavra diz isso, diz em diversos momentos. Então vamos ver como isso se dá. E aí eu deixo aqui no segmento da lição o seguinte, algumas perguntas para a gente pensar. Então, quando estou salvo? Né? No batismo das águas ou no batismo do Espírito Santo? A gente já viu isso hoje aqui. Lucas 23 fala, havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso respondeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, veja aqui, irmãos, esse homem da cruz, ele foi salvo, tá? Ou seja, ele foi batizado com o Espírito Santo, tá? Mas presta bem atenção, tá? Ele foi batizado nas águas? Não foi batizado nas águas. Então não tinha que cumprir toda a justiça, tá? A pessoa só entra no reino do céu se nascer da água e do Espírito, tá? Ou seja, o batismo nas águas, irmãos, ele é um símbolo. Ele é necessário para cumprir toda a justiça. Mas se aparecer um motivo de força maior, e aqui nós temos um motivo de força maior, esse homem ele ia ser morto, ele estava crucificado, né, à direita, à direita de Jesus, tá? Então Jesus Jesus já reconheceu nele, tá? Que ele se arrependeu. Jesus já reconheceu nele o reconhecimento, tá? Do pecado, tá? Jesus já viu nele que ele reconheceu que Jesus era o inocente, morrendo pelo pecado da humanidade e que ressuscitaria e que voltaria como rei. Ou seja, a sua salvação é quando você é batizado no Espírito Santo, tá? Mas e o batismo nas águas então? Se eu já estou salvo, eu não preciso batizar nas águas. Não, a palavra diz que toda a justiça precisa ser Precisa ser cumprida. Então você precisa se batizar Se batizar nas águas. Você precisa fazer a sua profissão de fé pública, tá? E isso a gente vai ver nos textos, Nos textos em seguida. Lá em João 16 fala o seguinte, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Irmãos, ou seja, quando você é batizado no Espírito Santo, tá? O Espírito revela quem Jesus é. Então o Espírito ele convence você do pecado e revela quem Jesus é. Que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou, que está à direita do Pai e que voltará como Rei. Tá? Então isso é revelado no batismo do Espírito Santo. Tá? Então a gente pergunta, qual então a serventia do batismo das águas? Tá? Então, o Espírito Santo está nos revelando quem que é a pessoa de Jesus. Tá? Está nos revelando o pecado.
está nos revelando quem é a pessoa de Jesus. Romanos 8,16 fala o seguinte: o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja só, irmãos, se a gente conhece, né, se o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele fala para a gente a verdade sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Ele revela para a gente quem Jesus é, e ele revela para a gente que somos filhos de Deus, tá? Qual que é a serventia do batismo nas águas? Então a gente vai entender o que? A gente vai entender aqui. Tá? Então qual que é a serventia? Lá em Atos 8, tá? Fala de maneira muito clara sobre isso. Tá? O texto diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Então o eunuco foi aqui, ele foi muito claro. Tá? O que está me impedindo de ser batizado se aqui tem água? Disse Felipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então aqui a gente entende, irmãos. Aqui a gente entende qual que é a serventia do batismo das águas. É a nossa o quê? A nossa profissão pública de fé. E essa profissão pública de fé, ela só existe se o Espírito Santo estiver dentro de você. Porque o único que é capaz de revelar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é o Espírito Santo. Por isso que Felipe disse: você pode, se você crê de todo o quê? De todo o coração. A palavra diz que quem crê é salvo, e quem não crê é o quê? É condenado. Então, se você crê, né, uma outra versão diz: é lícito se você crê de todo o coração. Então, o único que é capaz, tá, de revelar que Cristo é o Filho de Deus é o Espírito Santo. Tá? E quando isso é revelado para você, é que você foi batizado no Espírito Santo. E a consequência disso é você declarar isso publicamente no batismo nas águas. Tá? Então é necessário, sim, irmãos, que ocorra o batismo nas águas. Tá? Por quê? Porque o batismo nas águas ele é fruto que, né, de uma pessoa arrependida. Ela é fruto de uma pessoa que se arrependeu dos pecados, que reconhece quem Cristo é. Porque o Espírito Santo é que revela o que é que revela isso. Ok? Óbvio que aqui a gente tem que distinguir. O batismo nas águas ele é necessário, tá? Mas se você tiver uma situação como aquela do homem na cruz, que ele já ia o quê? Que ele já ia morrer, né? Cristo justifica da mesma forma, tá? Cristo ele justifica porque ele sabe aonde o Espírito Santo entrou, ok? E o texto continua: assim deu ordem para a carruagem, para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Tá? Então isso é fantástico, né? O batismo nas águas, tá? Ele cumpre o que? Ele cumpre toda a justiça. Atos 10, a partir do 44, o texto que a gente já leu aqui, tá? Vai no mesmo sentido. Então o texto diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Olha só, foram batizados com o Espírito Santo. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Tá? Irmãos, então a consequência daquele que é batizado no Espírito Santo é descer as águas. Tá? Então ele entra dentro da água, né? A velha natureza morre lá e quando ele sai da água é o novo nascimento em Cristo Jesus. Então essa é a serventia, esse é o objetivo do batismo nas águas. Ele é o que? Ele é decorrente, ele é uma consequência de você ter sido batizado no Espírito Santo. Amém? Então, com isso, nós vamos nos encaminhando, né, para o final da aula sobre o batismo no Espírito Santo. Tá? Nós temos ainda a parte 6, né, que é uma parte um pouquinho mais curta, onde a gente vai falar um pouquinho da plenitude do Espírito. Continue nos assistindo.